Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Vamos ter neste sábado 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Inglaterra Premier League, a 22ª rodada, temos a equipe do Manchester United contra a equipe do Manchester City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Espanha La Liga, a 20ª rodada, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Levante. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Itália Série A, 21ª rodada, temos a equipe da Udinese contra a equipe da Inter de Milão. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 18ª rodada, temos a equipe do Borussia Dortmund contra a equipe do St. Pauli. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 18ª rodada, temos a equipe do Hoffenheim contra a equipe do Bayer Leverkusen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a 22ª rodada, temos a equipe do Chelsea contra a equipe do Brentford. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a 22ª rodada, temos a equipe do Liverpool contra a equipe do Burnley. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Itália Série A, 21ª rodada, temos a equipe do Napoli contra a equipe do Sassuolo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Turquia Superliga, 18ª rodada, temos a equipe do Galatasaray contra a equipe do Gaziantep. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa ganha e fora marca. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 18ª rodada, temos a equipe do RB Leipzig contra a equipe do Bayern de Munique. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Arábia Saudita Liga Profissional, a 16ª rodada, temos a equipe do Al Nassr contra a equipe do Al Shabab. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, a 22ª rodada, temos a equipe do Nottingham contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Bélgica Liga Jupiler, a 21ª rodada,
temos a equipe do Royal União contra a equipe do Mechelen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Itália Série A, 21ª rodada, temos a equipe do Cagliari contra a equipe da Juventus. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Espanha La Liga, 20ª rodada, temos a equipe do Real Betis contra a equipe do Vila Real. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Portugal, a Liga de Portugal, a 18ª rodada, temos a equipe do Rio Ave contra a equipe do Benfica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo Brasil, Campeonato Paulista, 3ª rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Mirassol. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.